assim, são planetinhas aqui, e alguns asteroides aqui, alguns luas aqui. A gente vai tentar fazer essa viagem hoje no nosso estudo. Nós estamos no programa 3, e esse programa 3, ele já é a parte filosófica da doutrina. Então vai ser um pouquinho pesado, talvez nós vamos ter que ter muita paciência, porque a partir de agora, se nós entendermos muito bem essa unidade 3, nós vamos estar aptos, então, a ajudar muitas pessoas. E o que está aparecendo ali? A caneta da Lúcia? Não, o que é aquilo? Então, nós vamos fazer uma coisa bem gostosa, né? Assim, bem dinâmica, para ver se nós podemos fixar. É muito importante a interação. Vocês perguntar, porque dá mais subsídios, inclusive para o pessoal que está na internet, para nós podermos, então, fazer essa interação com o pessoal da internet. O que nós vamos usar aqui, nós vamos usar bastante, são os fundamentos básicos do Espiritismo. Então, nós vamos sempre repetir, e eu quero que vocês, eu já coloquei no quadro ali, eu quero que vocês me ajudem a completar isso aqui que está no quadro. Para nós fixarmos muito bem, porque tudo que nós vamos falar agora sobre a filosofia espírita, nós vamos precisar dos fundamentos básicos da doutrina. Certo? Mas antes, queria que a Dona Maria fizesse uma oração para introdução, né, agradecer esse momento aqui, e para nós começarmos então nossa aula. Pode ser? Vamos elevar o pensamento, esvaziar as nossas mentes, acalmar nossos corações, e que Jesus e os amigos espirituais estejam nesta sala, nos protegendo e nos orientando. Dona Maria, por favor. Deus, nosso Pai misericordioso, nosso Mestre Jesus, que possamos, Deus, hoje estamos aqui para assistir a mais um estudo e que possamos ter proveitos do nosso aprendizado, fazer uso do nosso dia a dia, Pai. Te pedimos, Senhor Deus, ao olhar e ajudar aos nossos coordenadores, Pai. Abençoa, Senhor Deus, e olhar as necessidades do nosso pequenino grupo. Olhar, Senhor Deus, a todos que também não podemos se dirigir até nós, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, o nosso e ajuda no nosso esclarecimento. Ajuda, Pai, a podermos levarmos algum proveito, Senhor Deus, e do nosso esclarecimento, que nós estamos aqui no estudo, Pai, para aprender. Aprender, Pai, e fazer uso dos nossos aprendizados. Abençoa também a todos que não estão aqui. Que assim seja. Jesus esteja conosco. Bom, nós vamos começar a nossa aula. Não sei se a menina está vendo, mas nosso curso tem 6 módulos. 6 módulos, e nós vamos ver, nós estamos já agora, vamos começar o terceiro módulo. Essa é a unidade 1, terceiro, unidade 1, subunidade 2. Teve uma primeira aula, que está sendo lá em Cesac aqui, mas eu não repito, tá? Eu vou correndo. Por isso que nós resolvemos então colocar um canal no YouTube para colocar essas aulas à disposição. São 6 módulos. Dos 6 módulos, o primeiro módulo, o primeiro programa é a introdução da doutrina espírita, que fala sobre as mesas girantes, fala uma biografia de Allan Kardec e fala aquele lá, o que é o centro espírita. Né? O que o centro espírita faz, vocês devem estar recordando que nós já demos essas aulas. O programa 12, ele parte dos princípios básicos da doutrina espírita. O que, resumidamente, seria isso daqui que nós vamos, então, que eu quero que vocês me ajudem a preencher esses números aqui. Tá certo? E a terceira parte vai ser das leis morais. É a filosofia da doutrina espírita. Então é um pouco mais pesado. Nós vamos
profissão, sobre o trabalho, sobre a sociedade. Então nós temos que realmente filosofar e ter uma bagagem para recolocar isso daqui, porque eu falei, se nós sabermos isso daqui, nós podemos, qualquer problema que as pessoas nos procuram para consolar, nós vamos poder ajudar. Então é muito importante a partir de agora prestar muita atenção, porque agora vocês já, digamos assim, vão passar de ano. Mas então, nós temos que recapitular isso daqui, porque algumas coisas foram perdidas, né? Algumas aulas não vieram, então nós vamos ter que recapitular, tá certo? Então, o Espiritismo, o que que é? Ele é uma filosofia, tá certo? Com base na ciência. E que tem uma consequência ético-moral. Então, ele tem 3 aspectos. O primeiro dele seria o quê? A filosofia. Vocês têm que me ajudar. Vamos lá, vocês já passaram de ano. Né? Vamos lá? Então, o primeiro aspecto dele é o filosófico. Não posso errar aqui agora, né? Aqui. Ai, tirou a Regina. Arruma ela. Derrubou a Regina. Arruma a Regina aí. Então lá. Filosófico. Derrubou a Regina. Cadê a Regina? Quer um estudinho? É melhor segurar ela que ela não tá vendo nada aí. Ela tá olhando pra parede. Peraí, eu vou segurar você, Regina. Segura a Regina aí, que ela caiu, ela tá olhando a parede, ela não tá nem sabendo onde tá. Tá olhando o teto. Tá olhando o teto aí. Pessoal do YouTube aqui, nós estamos direto aqui pelo Skype, lá na outra cidade, lá. A nossa amiga Regina tá tentando assistir a nossa aulinha. Mas o Espiritismo, ele é uma filosofia. A sua maior força é a sua filosofia. Então nós estamos aqui na parte, já começando o programa número 3, que vai falar sobre a filosofia. Então nós temos que prestar muita atenção a partir de agora, porque nós vamos usar todo o programa 2, que é o aspecto, os fundamentos da doutrina espírita. Tá certo? Então, o Espiritismo é uma filosofia com base o quê? Científica. Então tem um aspecto científico. Então é impossível falar de Espiritismo sem falar da ciência propriamente dita. Então nós vamos falar de irradiações, nós vamos falar do pensamento, que o pensamento é uma força de irradiação, uma força da natureza. Nós vamos falar de física quântica, isso aqui não tem como falar de espiritismo ou falar sobre matéria, digamos assim, sem falar da física quântica. Então nós vamos aprender o que é física quântica, o que é física clássica. Então nós vamos ter uma aulinha só para saber sobre isso. Mas isso daqui, nós vamos nos módulos. Esse é o módulo, o programa 3. Esse aqui vai ser o programa 4. Esse daqui vai ser o programa 4, não é assim, né? 4. Ó. Aqui é o programa 5 e aqui o programa 6. Então, nós vamos passar pela lei moral. Então aqui nós vamos falar muito sobre Jesus, né? Jesus, esse aqui é o programa 4. Agora sim. Não, programa 3. Tá certo? Que são as leis morais. Então, nós imaginamos assim. O Espiritismo tem os quê? Os seus fundamentos. Tá certo? Esses aqui são os fundamentos. O que é fundamento? São estacas, né? São estacas onde, então, digamos assim, você vai fazer o fundamento para colocar o quê? O prédio. Certo? Um prédio muito mal feito.
né? O seu, né? Mas isso aqui são o quê? Os fundamentos. Aqui tem 4, tem que colocar mais um aqui. Mas o que acontece aqui? Esses fundamentos vai ter que estar onde? Aonde que a gente coloca esses fundamentos? Aonde que nós colocamos esses fundamentos? Uma base. Né? São 5 fundamentos básicos, né, do Espiritismo. Mas o que nós vamos colocar aqui? Aonde que nós vamos colocar esses fundamentos? Esses 5 fundamentos aqui. Num terreno. Quando a gente faz um prédio, o que nós temos que preparar o terreno? Fazer as escavações, ver que tipo de terreno. Então nós vamos preparar esse terreno. Né? E usa esse terreno aqui, nós vamos o quê? É a moral de Jesus. Então, nesse programa 3, na base filosófica, moral de Jesus. Por isso que eu falo, não existe espiritismo sem Jesus. Muitas vezes as pessoas falam, né, como eu já repeti várias vezes, o espiritismo é do demônio, coisa parecida. Não é de Deus, não é de Jesus. E a gente encontra isso na internet muito, né? Várias coisas assim, explicando, né? Eles tentando pelo menos explicar por que espiritismo não é de Jesus. Não existe espiritismo sem Jesus, senão não seria a terceira revelação. Tá certo? Então, no nosso estudo, a base, esses 5 fundamentos, tem que ter um terreno. E esse preparar o terreno é com a moral de Jesus. Tá bem claro assim, para nós ficar esclarecido por que o nosso estudo está nessa situação? Tá ok? Muito bem. Vamos continuar aqui. Vamos voltar para os nossos fundamentos. Quais são os fundamentos do Espiritismo? Qual é o primeiro fundamento? Vocês já estudaram isso. Não fizeram a colinha aí, né, hoje? Deus. Opa! Saiu! Colinha. Então, primeira, no Livro dos Espíritos, primeira pergunta que Allan Kardec faz aos espíritos é: o que é Deus? Então, Deus sempre vai estar como um primeiro alicerce dos fundamentos do Espiritismo. E que para nós, Deus não é aquele... Alô? Então Deus não é, digamos assim, aquele Deus tribal. O nosso Deus é o Deus do universo. Deus que faz toda digamos assim, todo o universo. Não é um Deus tribal. E depois nós vamos falar sobre Deus com mais propriedade, digamos assim, quando a gente partir pro quinto programa, que é o filosófico. E nós já assistimos essas aulas, então nós não vamos voltar muito a tempo. Bom, o segundo fundamento. O segundo fundamento do Espiritismo, e nós temos que saber isso aí, não é somente decorar, que é o Espírito. Então, existe um Deus que fez tudo, inclusive nós. Mas ele fez nós como Espírito. Tá certo? Bom, Deus fez tudo, Deus é único, é soberanamente justo e bom, fez nós como Espírito, e esse Espírito precisa progredir, porque ele fez o Espírito simples e ignorante, na sua simplicidade. Mas nos dá a oportunidade para nós evoluirmos. Qual é a lei que faz isso? É a lei da reencarnação. Está funcionando a colinha aí, né? Muito bem. Reencarnação. Que nos dá, então, a possibilidade de nós virmos e irmos
infinitamente até que nós possamos, então, chegarmos a ser um espírito puro. Então, aqui quando nós estudamos essa parte da reencarnação, nós vimos o quê? Aqueles 10 classes de espírito. Né? São três classes e 10 subclasses. Tá certo? E se nós estamos reencarnados e existe espírito no plano espiritual, existe espírito reencarnado. Há uma comunicação. Há como você se comunicar com os encarnados e encarnados se comunicar conosco. E isso se chama o quê? Mediunidade. Não está na colinha, né? Então vamos lá. Mediunidade. Então, nós temos Deus que fez tudo, que fez um espírito simples e ignorante, que nos dá a oportunidade de nós evoluirmos com a reencarnação. E essa reencarnação, quando encarnado, nós podemos fazer uma comunicação com o mundo espiritual através da mediunidade. E depois, então, que esse espírito, com essa evolução, nós passamos por vários mundos. E nosso mundo hoje está no nível de provas e expiações. Então, o quinto fundamento é a pluralidade dos mundos habitados. Tá certo? Agora, tá faltando alguma coisa aqui, não tá? O que tá faltando aqui? Espiritismo é o quê? Uma filosofia com base científica e de consequências religiosas. Aí nós vamos colocar aqui a religião. Só que nós vamos colocar ele entre parênteses, que é ético, moral. Vocês não aprenderam ainda o que é ética e o que é moral, mas nós vamos depois ter uma aula dentro do programa onde nós vamos falar sobre ética e moral. O que é ética e o que é moral. Certo? Então, são 3 aspectos da filosofia, da doutrina espírita: o filosófico, científico e a religiosa, ou ético-moral. Espiritismo não é religião. O espiritismo, ele é uma doutrina filosófica. Mas se perguntar para mim qual é a minha religião, eu vou falar com certeza que é a doutrina espírita. Eu sou espírita, minha religião é a dos espíritos. Ela é uma religião, sim, do aspecto filosófico. Porque a religião, ela trabalha com dogmas, com livro sagrado. E o livro sagrado, o que é? É a lei de Deus, é a palavra de Deus. Se é a lei de Deus e a palavra de Deus, nós não podemos contestar a palavra de Deus. Mas dentro da doutrina espírita, nós não temos livro sagrado, nós temos um livro de filosofia. E filosofia, ela busca a verdade. Ela está atrás, o que é a verdade? O conhecimento. Então nós vamos atrás do conhecimento. Um grande filósofo, que vocês vão pesquisar na internet, ele falou alguma coisa assim: tudo sei que nada sei. Por quê? Porque quando ele saiu pelo mundo, ele foi fazer uma viagem buscando os maiores sábios do planeta, conhecido na época. Então ele foi para o Egito, ele foi para a África, falar inclusive com chefes bantu, aqueles negros bem primitivos, mas que tinham uma inteligência e um raciocínio muito, muito intenso. Chegou até a Índia, falando com os grandes Mahatmas. Então, quando ele voltou para a Grécia, eles perguntaram: e daí? Você é o maior sábio? Você que sabe tudo? Porque realmente ele é considerado a maior inteligência
na época, e ele veio com essa... Eu saí atrás de mais conhecimento e descobri que eu não sei nada. Então, por isso que a filosofia, ela busca sempre o conhecimento. E Kardec é muito claro nisso. Se a ciência provar que a doutrina espírita ele está errado em algum ponto, a doutrina espírita vai ter que se adequar àquele novo conhecimento. Então, ela é dinâmica, ela não é parada, estática. Então, nós temos sempre que pesquisar. Ok? Bom, e as revelações? Para nós começarmos então a nossa aula. Qual é a primeira revelação? Vamos lá? Eu vale. Vocês? Eu vale. Hã? Valeu. Vale. Vale Moisés. qualquer coisa agora. Vamos lá. Vale. Moisés. Ah, sei. Primeira revelação foi através de Moisés, que era ainda... Isso. Era no mundo o quê? Dos mundos aqui, o planeta ainda era o quê? Era primitivo. Era onde que Deus era aquele Deus tribal. Se a tribo era uma tribo que era de caçador, então Deus seria em forma de um peixe. Se a tribo seria, são de caçadores, o seu Deus poderia ser, digamos assim, um búfalo, alguma coisa, uma caça. Se fosse das pessoas que moravam na montanha ou agricultores, Deus seria uma árvore. Então eram deuses tribais. E Moisés veio como um Deus único para todos. Então, essa é a primeira revelação, a revelação de Deus, um Deus único. Lógico que ele usava a psicologia da época, porque ali era a lei da espada. Tá certo? E Jesus é o segundo. Revelação, ele veio pessoalmente para uma transformação, quer dizer, de um mundo primitivo para um mundo de provas e expiações. Mais ou menos neste período aqui. Então, nós temos aqui a primeira revelação, que é no mundo primitivo, o mundo da espada. A gente vê isso muito claro quando nós lemos a Bíblia e a gente lê a história de Davi. Quem conhece a história de Davi? Davi era um guerreiro. Ele matava na espada mesmo. Então, era um mundo primitivo. Jesus então veio dizer assim: eu não vim destruir a lei de Moisés, mas vim dar o seu testemunho, o seu cumprimento. Vim cumprir essa lei. E a terceira revelação? Pergunta para Regina. Regina, terceira revelação. Regina? Tá escutando? É Tá escutando? Espiritismo, Eu não estou escutando. que é o Consolador prometido. O Consolador prometido pelo próprio Jesus. E Jesus foi tão importante que ele está no meio. Então nós notamos aqui que as revelações são 3 e Jesus está no meio. Está no meio entre o mundo primitivo e o mundo, digamos assim, de transição. Nós falamos muito de transição planetária, não é isso? Nós já falamos, nós já estudamos isso, da transição planetária. Que nós então iremos passar do mundo de provas e expiações para o mundo de... Vocês têm que me ajudar, pessoal, está difícil. Vamos lá. Regeneração. Regeneração. Certo? Nós já estudamos tudo isso aqui. E toda aula, nós vamos dar essa introdução. Até vocês
falar assim, não, isso aí eu já vi, eu já sei, né? Eu já decorei, tá certo? Então, os fundamentos básicos, o tríplice aspecto, as revelações e saber como que se encaixa isso aqui. Porque saber isso aqui, Moisés, Jesus, mas como? E entender a época que estava. Porque aí nós vamos entender o que está escrito na Bíblia. Tudo que é escrito na Bíblia, nós vamos ver que tem espada, corta cabeça, corta isso, e guerra daquilo, daquele outro. Por quê? Porque era a característica do quê? Do mundo primitivo. Quando Jesus apareceu, foi tão importante a aparição de Jesus e foi marcante porque se transforma então o divisor de água na história. Antes de Jesus, nós não estudamos isso na escola? Quem que estudou isso? Nós estudamos uma linha do tempo, né? Tudo que é antes de Jesus e depois de Jesus. Antes de Cristo e depois de Cristo. Foi um marco que hoje nós aprendemos isso, mas muitas vezes as pessoas não entendem isso. É um mundo cristão. Certo? Deu para entender aqui? E ele fica aqui bem no meio porque ele é o divisor. O que era Moisés e o que era o Espiritismo. Porque Jesus mesmo falou, nesta época onde que eu vivo, ainda vocês são como crianças. Não podem compreender tudo que eu falo. Mas ele fala, mas eu vou orar, eu vou pedir para meu Pai, para Deus, que para vocês não ficarem sozinhos. Para vocês não ficarem desamparados. Vou pedir que mande o quê? O Consolador, que é o advogado, que vai ensinar muito mais do que eu ensinei. E melhor que isso, vai relembrar o que eu deixei, vai relembrar e vai ensinar muito mais, que é o Espiritismo. Então nós temos que saber isso daqui, para nós podermos, então, a partir de agora, poder ajudar, consolar outras pessoas. Se nós conseguirmos entender isso daqui, nós podemos assim, agora eu sou espírita, mas depois nós vamos ver o que é o sentido do verdadeiro espírito. Tá certo? Vamos comentar. Fala. Não, tô falando. Agora eu sou espírita. O que é o verdadeiro espírita? É aquele que Diariamente luta. ele vai ter que fazer isso aqui, ó. Suas más Ó. tendências. O verdadeiro espírita começa aqui, ó. É aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Então nós temos que saber o que é justiça, o que é amor, o que é caridade. Aí, nesta última aulinha aqui, nós vamos fazer um teste, então. Vamos relembrar. Quando nós passarmos, então, para o a nossa quinta apostila, na parte filosófica, nós vamos reler tudo isso aqui, inclusive as leis morais. Então, nós vamos rever tudo que nós revemos e mais as leis morais. Tá certo? Ficou alguma dúvida aqui nessa introdução? Ficou, né? Lógico. Mas nós vamos repetir isso aqui. Tá certo? Ficou bem claras as explicações? Ficou meio confuso alguma coisa? Tá tudo certo? Podemos começar na nossa aula? Vamos lá? Pode ligar lá, minha secretária. Agora nós vamos aqui ver o que temos aqui hoje na nossa aula. Assim melhor? Vamos lá. Meu óculos. Bom, o estudo sistematizado da doutrina espírita, ele consiste nesse primeiro bloco aqui, são 3 livros, que é 1, 2, 3, depois tem mais 3, são 6 apostilas. Então nós vamos introduzir agora o estudo dessa unidade 3 aqui, tá
conhecimento e de visão da lei natural. O conhecimento da lei divina, ou lei natural, faz parte do progresso espiritual do homem, que ocorrerá através de incontáveis reencarnações e em uma só existência é totalmente impossível tal conquista. O conhecimento da lei divina, ela é impossível de ser totalmente, digamos assim, totalmente impossível de ser compreendida em uma apenas reencarnação. Por isso que nós precisamos de várias reencarnações para que nós possamos, então, entender realmente o que é a lei de Deus, ou a lei natural. Então nós temos aqui várias reencarnações, até nós desmaterializarmos, digamos assim. Aqui nós temos uma imagem que mostra muito bem isso. Nós começamos um processo bem, digamos assim, carnal, bem rudimentar, e nós vamos, a partir das nossas várias reencarnações, nós vamos se desmaterializando. Nós vamos, o nosso corpo perispiritual, ele vai ficando cada vez mais sutil, até chegar, então, a sermos apenas energia, ou apenas pensamento. Que no livro dos Espíritos fala que ainda é matéria, mas nós estamos totalmente livres da influência da matéria. Nós vamos ver isso no livro dos Espíritos a partir da pergunta número 99 e 100. A partir dessas perguntas nós vamos ter a classificação dos Espíritos. Tá certo?